Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Eu sou a Gabi Gouveia, estou aqui com... João Paulo Gouveia, também conhecido como... meu pai. JP Gouveia. O que você disse? Que também conhecido como JP Gouveia, você também conhecido como meu pai. Mas o que você disse antes? Você não disse JP Gouveia? João Paulo Gouveia. Ah, você falou seu nome inteiro. Ah, pai. É melhor meu pai. Gente, hoje a gente também vai estar no tema ciência, porque fez sucesso o nosso programa sobre Interestelar, sobre o amor que rompe espaços siderais. Rompe o tempo. Rompe o A única coisa capaz de romper o tempo cairótico para o tempo cronológico é o amor. Deus fez isso quando manda Jesus. Ele sai do tempo cairótico ou rompe para o tempo cronológico por amor a nós. Deus fez isso. Maravilha. Esse programa fez muito sucesso. A galera gostou, compartilhou, pediram cortes, subiu um corte, já querem outro corte. É difícil fazer muito corte de um programa de 12 minutos, porque é rapidinho que a gente fala. E o meio do programa é um molho, entendeu? E aí você tem que pegar só um pedacinho do prato final. Mas o pessoal, pra vocês terem um molho, gente, escutem o programa completo. Vale a pena. Porque é rápido, mas você acompanha a nossa linha de raciocínio. Claro. Mas já que eu falei que a gente estava no tema ciência, que o pessoal gostou do Interestelar, estava ouvindo em minha viagem de aniversário o podcast Ciência Sem Fim, que é do Estúdio Flow, né? Que é do Sacane, é do Flow Studios. E ele estava com aquele pastor... Rodrigo Silva, que é... adventista. E é arqueólogo. Isso, então. Especificamente, ele estava no Museu de Arqueologia, que o Rodrigo Silva faz parte, de ministro. Ele tem lá, ele que criou lá nos Adventistas. Ah, que então... é na Unasp, né? Nossa, e é top assim lá. Nossa, deu vontade de... A gente tem o IBARC, né? A gente tem o IBARC, que é muito fácil disso. Se vocês quiserem, a gente pode... Você pesquisa aí, @IBARC, não sei o resto. Mas se você pesquisar IBARC, Museu de Arqueologia Bíblica, você vai achar. E é muito bom. A gente já foi lá. Instituto Bíblico de Arqueologia, né? Acho que é uma coisa assim. Mas é muito bom, muito legal. Tem as peças, tem a peça pequenininha de coisas que estão em museus, assim, muito famosos. Tem várias réplicas. Né? E eles têm originais também. Tem algumas originais. E vale a pena vocês irem. Chamem o Thiago, ele é muito acessível. Ele trouxe para o NCCast um prego igual o prego que era usado na época de Jesus, que poderia ter sido um que foi usado nos pés dele. Original, por sinal. Original. Da época. E a gente estava falando disso, eu achei interessante o programa, porque o Sacane, ele fez uma pergunta pro pastor, né? E eu achei muito interessante a pergunta dele, eu até anotei. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que ele fez pro senhor. Eles estavam conversando sobre a natureza de Deus, né? De um ser ateu e o outro não. Um questionou o outro, tipo, como que você acredita nesse Deus aí? Aí o outro, como que você não acredita? Tava muito legal, vale a pena vocês ouvirem. E ele perguntou assim, por que pessoas inocentes sofrem? E ele até falou numa hora, tipo, não consigo entender como que você gosta de um Deus que também é mau. E aí eu vou resumir a pergunta pra você. Pai, por que pessoas inocentes sofrem? Deus é bom ou na verdade ele é mau? O Sacane até ilustrou lá e falou, tipo, ele matou um monte de gente no dilúvio, causou um monte de coisa ruim, permite que coisas ruins acontecem, gente inocente morre. Como que pode um Deus que é amor ser mau também? Então, tem os dois aspectos aí rolando, né? Primeiro a gente precisa entender que a própria maldade, as doenças, as coisas que acontecem no mundo, elas são provenientes de um mal moral inicial, você entendeu? Vamos chamar de mal moral, né? Nesse sentido, o pecado da humanidade toda. A humanidade toda peca, tá? Então, a gente chama isso de solidariedade da raça. Então, o ser humano peca em Adão.
porque Adão era o representante de toda a humanidade. Então, quando ele peca, peca toda a humanidade junto com ele. Eu sou humano, então eu sou solidário à raça humana. Se ela erra, erro eu também, que sou humano. Ok? Então você tem um negócio que é o erro coletivo, que colocou uma ruptura entre o ser humano e Deus, tá? A gente chama de 4 rupturas em teologia. Nossa, a primeira é teológica. Tá tendo a teologia, gente. Vocês sabem que eu gosto dessa série, né? Da Apple TV. Mas você tem uma ruptura entre os homens e Deus, a gente chama de ruptura teológica. A gente tem uma ruptura entre o ser humano com ele mesmo, que a gente chama de ruptura psicológica. Quer dizer, ele se perde de Deus, ele se perde de si. A gente passa a não se entender mais no processo. E a gente tem uma ruptura sociológica. Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. E você? Foi a serpente. Todo mundo joga a culpa no outro. Ninguém assume mais as suas próprias culpas. Então você tem uma ruptura sociológica. As pessoas não se entendem mais. Elas são egoístas, são egocêntricas, são presunçosas, arrogantes e jogam as culpas suas nos outros. E você tem uma ruptura ecológica, porque agora toda a criação vai sofrer por causa de você. Toda a criação vai sofrer, e todos esses processos depois de pecados individuais vão trazer dor e angústia, entendeu? Então a gente precisa entender esse processo também, de que como a gente rompeu nossa relação com Deus, a gente perde a espinha dorsal de equilíbrio da vida como um todo. Tudo fica bagunçado. A gente quis tomar conta de uma coisa que a gente não tem competência para fazer, tá? Então a coisa fica bagunçada. Então, tá bom, mas eu quero ser engenheiro agora. Mas você é bom de cálculo? Não. Vai dar errado, o prédio vai cair. Entendeu? Eu não sou bom de cálculo, pô. Eu não sei fazer. Você entendeu? Beleza. Você vai pegar alguém que só trabalha com número, que é mega binário, que trabalha com TI, que fica lá fazendo programação, coloca o cara para aconselhar, ele não tem essa relação. Então vai ter muita dificuldade. Ele é da área de tecnologia, você vai botar ele na área de humanas, vai travar. Você entendeu? Porque não dá para você trabalhar. Estamos falando de forma geral, tá? Agora, a relação com por que as pessoas ficam doentes, por que elas têm o mal, por que Deus permite que isso aconteça. Os inocentes sofram. Beleza. Não são tão inocentes assim, todos. Por quê? Solidariedade da raça. Isso é bizarro entender, sim. É que o senhor sempre me explicou sobre isso e falou, então tem uma percepção um pouco mais abrangente, eu acho. Mas eu acho que para quem não tem essa visão, tá ouvindo esse diálogo agora sobre solidariedade da raça, dá um bug na mente, porque é difícil você entender que uma criança que acabou de nascer e morre, que ela também é culpada. Eu acho que para as pessoas que não têm... Então, porque a gente faz a separação de pecados individuais. Então tem lá uma pergunta, tinha um cara que tinha um problema, aleijado, e os caras perguntam para ele, quem pecou? Ele, os pais, né? Isso. Ele fala assim... Na frente da sinagoga, né? Ninguém, entendeu? Ele é assim para que se possa ver a glória de Deus, entendeu? Para que se manifeste a glória de Deus. Pô, legal. O que Jesus está realmente querendo dizer? Um Deus mau, egocêntrico, que falou, vou deixar o cara ferrar para depois ele curar e depois todo mundo falar, nossa, como Deus é poderoso. Não é isso. Você entendeu? Nada disso. Pelo contrário, não é um Deus egocêntrico. A relação, ela está em... Existiu uma ruptura coletiva, um pecado coletivo que atraiu essas coisas muito ruins. Muito bem. No processo, por exemplo, você falava da Arca de Noé, né? Pô, um monte de gente morreu, Deus permitiu. Não, Deus não permitiu isso. Você entendeu? O que ele faz? Vou mandar um escape. Entendeu? Para todo mundo. Vou acabar com a maldade. Era essa a ideia. Vou acabar com a maldade de tudo, dos seres humanos, de tudo. Mas vou dar uma válvula de escape. Válvula de escape se chamava arca. Quem entra na arca fica salvo.
Mas eles estavam tão arrolados com seus pecados, com seus desejos, com tudo, que eles procuraram uma tábua de salvação, que eram os próprios pecados. Mas espera aí, Deus quis acabar com os seres humanos? Não, ele queria acabar com o pecado, mas estava todo mundo agarrado no pecado. Quando o pecado afoga, Deus afoga errou todo então mundo. o quê? Não livra o pecado de ninguém. Ele deu a válvula de escape, ele não mexe com a sua escolha. É sua escolha. Mas e quem ficou na arca não pecou nunca mais? Nem os filhos lá de Claro Noé. que pecou. Começou de novo. E era uma lição. Pessoal, não pode fazer. É da natureza pecaminosa que vem de lá. Mas ele queria começar de novo. Vamos fazer tudo outra Ele vez. achou que ninguém ia fazer errado. Ele achou, tem uma questão de... então Deus vacilou, porque ele achou que ia. Então, como que foi? Não, ele vai mexer com isso. E ele vai ensinar de novo. Ele vai fazer uma nova geração. Tanto que ele fala, nunca mais eu vou fazer isso de novo. Quem? Deus, Não quando vai? fez a aliança com Noé. Por isso, ele não vai fazer por intermédio de águas. Ele disse que vai arrumar um negócio de novo. Só que agora é a fala de João Batista. Eu batizo para arrependimento, mas vai vir aquele que vai batizar com o fogo, não mais com água. Ele vai batizar com o fogo, entendeu? E esse fogo é o fogo consumidor mesmo. E é necessário que a gente busque santificação nesse processo todo. Na nossa relação com Deus que é santo, com Deus que é separado. Ele é separado do processo do mal, entendeu? Moral e tudo mais. E ele está pedindo exatamente que a gente faça o mesmo. Mas que a ele gente é mau se afaste também. disso. Então, ele é mau em que aspecto? Moral ou material? Porque tem um negócio, eu faço mal, e ele está falando de catástrofe, de doença. 3 coisas são importantes no Antigo Testamento, que estão bem colocadas aí. Primeiro é doenças, tem a ver com Deus. Deus propõe isso. Guerra, Deus também propõe guerra. Eu vou causar dor, aflição, tem várias Catástrofe, coisas. ele também faz. Então todo mundo está ligado. Quando teve o tsunami lá, em 2000 e alguma coisa, na Indonésia, chegaram, os primeiros que chegaram lá para fazer os primeiros socorros, eram cristãos. E as pessoas falaram assim, pede perdão para o seu Deus. Porque eles sabiam que Deus estava por trás das catástrofes, que está por trás das doenças e está por trás das guerras. Ele está usando também a maldade dos seres humanos para promover ensino. Porque o sofrimento, Gabi, ele é importante no nosso amadurecimento espiritual, emocional e material. Ele é importante, entendeu? A gente não pode evitar o sofrimento, e Deus também não vai evitar o sofrimento. Ele vai dar força para que você saia dos sofrimentos, mas não para arrancar você do sofrimento. Então tem como ser mal por amor. E é bom. Que você está pensando no mal moral. Ele não está pensando, não existe para Deus mal moral, porque ele não é o mal moral. Ele não promove o mal moral, o mal do pecado, o mal da maldade, como eu diria para você, platônica, entendeu? Ele não está trabalhando com isso. O mal que ele faz é coisa concreta, doença, mas não é mal. Eu levei você no dentista. Quando você foi lá e ligou a maquininha, você achou que era bom ou mal? Agora que você é adulta, você acha que eu fiz bem ou mal? Bem. Peraí. Então, qual é a relação entre mal e... Eu cheguei na Juliana, foi ótimo. Então, mas quando você faz essa relação, então, é minha percepção e minha maturidade. As pessoas acham que porque Deus inflige lá um castigo, você entendeu? Uma repreensão, uma coisa dura, a gente fala, ele é mau. Mas depois, quando você amadurece, você fala assim, nossa, ainda bem que ele me levou para fazer aquilo, eu sofri, mas ainda bem que ele fez aquele negócio. Muitas vezes é essa relação que a gente precisa ter com Deus, de entender que ele é um pai amoroso, que ele vai colocar dor e sofrimento sobre mim, porque naquele momento eu preciso passar por aquilo. E quando eu amadurecer, eu vou falar, pô, ainda bem que eu passei por aquilo. Ainda bem que meus pais me levaram. Sofre e não amadurece. Então, aí já é para um outro programa. Para propósito dentro do próprio sofrimento. Uma hora a gente fala sobre o propósito dentro dos sofrimentos da vida. Vamos continuar, então, conversando mais ou menos sobre isso no próximo episódio, que a gente já passou aqui, o Thiago deve estar assim, gente, quem que vai decupar?
Muito obrigada pelo programa de hoje. A gente volta semana que vem. Até lá, filha. De pai para filha. Realização Transmundial.